Então nesse vídeo vamos continuar aí com a nossa pauta sobre a grafia oficial da língua vêneta. Se caso você não tenha assistido os demais vídeos, né, a playlist, a série, ela se chama Aprenda a Escrever na Grafia Oficial da Língua Vêneta, já foram feitos alguns vídeos sobre isso. Nós estamos chegando também na nossa reta final sobre esse assunto, porque, como eu disse para vocês, não é tão complicado assim a escrita na grafia oficial da língua vêneta, são regras simples e claras. Obviamente, se eu chamo de grafia oficial da língua vêneta, não fui eu que inventei essa grafia, né? Essa grafia ela foi aprovada por uma lei, e exatamente a lei da região do Vêneto, né? O governo da região do Vêneto aprovou essa grafia. Isso significa que automaticamente todas as outras grafias encontradas por aí não são oficiais e, portanto, elas tendem a não se replicarem mais, ao menos nas documentações oficiais, como livros e etc. Antes de a gente começar a nossa pauta de hoje, o nosso assunto de hoje, eu gostaria de pedir para você que, se porventura ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva e aperte o sininho aí também para receber todas as notificações. Quarta, quinta e sexta a gente tem alguma coisa aí para oferecer para vocês. Além dos vídeos aqui do projeto Língua Mare, né? Tem o Infovec, enfim. A gente tem uma série de conteúdos sempre disponibilizando para vocês, para que vocês consigam, né, na medida do possível, se instruir de uma forma um pouco mais, digamos, honesta e um pouco mais rápida, né? Ter um conteúdo com uma maior qualidade nesse aspecto, nesse assunto de língua e história vêneta, né? Porque, principalmente eu, sendo o fundador desse canal, eu sempre respeitei muito esse aspecto da recuperação, né, da ancestralidade. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito para nós brasileiros em geral, né? E principalmente para nós que somos descendentes de vênetos, que a nossa cultura ainda é muito próxima, né, considerado a tantos outros povos do Brasil que, né, por exemplo, chegaram há muito mais tempo aqui. Nossa imigração ela é um pouco mais recente. Eu acho que a gente está num processo de perda cultural muito mais avançado do que outros povos aí. Então isso acaba me preocupando de um certo modo, e também, obviamente, que eu não culpo as pessoas por isso. Também não existe, eu vejo que não existe tanto conteúdo assim de qualidade que se aprofunde, né, tanto no aspecto linguístico, porque é através da língua que a gente acaba recuperando também, né, uma cultura, ou perdendo essa cultura. Vocês podem ver que quando a língua acaba, a cultura começa a acabar também, né? Nas minhas aulas de língua vêneta eu sempre faço uma introdução histórica, e quem já fez aula comigo deve se lembrar de uma parte que eu falo sobre o venético, né? O venético era a língua antiga dos vênetos. Hoje a língua vêneta não é o venético, né? O venético já é uma língua extinta, mas enfim, o venético ele era escrito com runas, né? E então, a partir do momento em que se inicia a fase da romanização, e não só do território do Vêneto, mas como de vários outros territórios aí pela Europa, a gente percebe que principalmente os projetos, enfim, arquitetônicos, né, a arquitetura dos locais no Vêneto, elas começam a assumir uma postura um pouco mais que andam em linha com a arquitetura romana, né? As pilastras e todas essas coisas, eles perdem essa identidade vêneta independente, eu posso dizer, né? Uma identidade vêneta do início. Naquele momento eles ainda tinham a sua língua, eles escreviam, né, em runas, até nas próprias pilastras, né? Mas a partir do momento que o venético ele acabou, né, sendo deixado de lado, porque, enfim, o latim era a língua de prestígio naquela época, a gente percebe que aí sim houve uma perda mais acentuada da cultura originária, né, da cultura original dos vênetos antigos, dos paleovênetos, como queiram chamar, né. É exatamente isso que está acontecendo com a gente. A gente tá perdendo a língua, muitas pessoas perderam a língua e também perderam a sua cultura, a sua questão cultural, mas eu digo a questão cultural de base, né, de início, porque eu já comentei em alguns outros vídeos, se tem muita ideia do o italiano, aquele estereótipo, né? Mas é como dizer o brasileiro representar a cultura gaúcha com a cultura baiana, por exemplo, ou representar o baiano vestido de gaúcho. Então uma coisa que não conversa com a outra, não tem nada a ver assim. E sem contar que vocês sabem, né? A Itália é uma península, é cheia de culturas, de etnias diferentes e línguas diferentes. Eu costumo dizer que é como se fosse um Brasil, né? Cada pedaço
tem uma cultura, tem, enfim, uma etnia, uma história diferente. A gente não pode, né, bagunçar as coisas, porque também é uma falta de respeito com a individualidade dos povos, principalmente nesse quesito de línguas, nesse quesito de autonomia, né, cultural e também linguística. A gente fala na independência dos povos. A gente precisa dar essa autonomia para os povos, né? Não pode colocar as pessoas abaixo de um poder político, e aquele poder político é que vai determinar toda a história desses povos. Não é bem assim que acontece. A gente está, de certa forma, desrespeitando a autonomia e a importância que existe na cultura individual, na cultura, digamos, até tribal. O humano é tribal até hoje. A gente precisa de ter uma identidade, de ter grupos, enfim. Vocês provavelmente saibam disso muito mais do que eu, né? Vamos lá então para o nosso assunto em questão. É uma coisa bem simples, né? Eu acho que é simples, mas porém é o que dá a linha para a gente não cometer tantos erros, né, na nossa escrita do Vêneto. A grafia oficial da língua vêneta, ela prevê que não existem letras dobradas na escrita do Vêneto. Portanto, nada de escrever com T dobrado, com S dobrado, também não precisa escrever com S dobrado. Eu vejo muitas pessoas escrevendo coisas com S dobrado, colocam S dobrado em tudo, onde não se teria a mínima lógica de colocar aquilo. Essa é a regra fundamental. Não escrevam nada com letras dobradas. O Vêneto não faz isso porque a língua vêneta não pronuncia. A gente não pode acompanhar a língua vêneta na perspectiva como se ela fosse o português, enfim, né? A gente acompanha ela como no cepo ali das línguas itálicas, né? Então não faz sentido, dentro dessa lógica, desse sistema, escrever as letras duplicadas. O italiano pronuncia as letras duplicadas. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos. Portanto, nada de letras duplicadas, por favor, na língua vêneta. A não ser que você esteja escrevendo fora da grafia oficial, mas estamos falando de grafia oficial. Grafia oficial aqui não tem letras duplicadas, nem S, não é 2 S. Mas como é que eu vou saber? Como eu vou representar som de S? Bom, isso é muito simples, é muito fácil. S se representa com S, acabou. Se coloca apenas uma letra S, e aquela letra S sempre vai ser lida com som de S. Sempre som de S. Quer fazer som de Z? Não coloca um S só, como funciona no português em muitos casos. Coloca Z. Sempre tudo que tiver som de Z, coloca a letra Z. Escreve a letra Z. Tudo que tiver som de S, coloca a letra S e apenas uma letra sempre. Nada de letras dobradas. Simples, né? Simples. Não tem como se confundir, não tem como errar. Isso previne muitos erros aí ortográficos que acontecem. Não tem muito mistério, né? Onde faz som de Z, coloca Z. Onde faz som de S, coloca um S só. E nenhuma letra duplicada, ok? Aí eu peço mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, apertarem aí o sininho para ativar as notificações para vocês. E quem porventura tiver interesse de algum dia fazer o meu curso de língua vêneta, né, em grafia oficial, grafia aprovada pela região do Vêneto, eu peço para que escrevam para mim, né, no e-mail menegatti.fernando@gmail.com. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo do vídeo. Escrevam para mim, porque mesmo que não tenha vaga agora, eu deixo o nome de vocês na lista e aí eu entro em contato com vocês quando tiver uma vaga, ok? Muito obrigado mais uma vez por estarem acompanhando o canal e a gente volta a se ver aí na semana que vem, ok? Ciao ciao, strucon, fra lei e sorelle.